Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos ler dos versículos 25 a 33. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículos 25 a 33. Diz assim a palavra de Deus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Oremos uma vez mais. Fale conosco, Senhor, através de Tua palavra, e que nela encontremos o que a gente precisa nesta manhã, para meditar profundamente na Tua obra, que traz luz às trevas de nossa vida. Assim oramos, em Cristo Teu Filho. Amém. Onde há fumaça, há fogo. Onde há arrogância, há queda. Onde há raio, sabe, o relâmpago, conta 10 vezes crocodilo. 1 crocodilo, 2 crocodilos, 3 crocodilos, até chegar ao 10º crocodilo. O 10º crocodilo, acontecerá um trovão, uma trovoada. Já brincou assim com seu pai, com a sua mãe? Já brincou assim com uma criança? Quando se vê um relâmpago, conta até um pouquinho que dali a pouco aparece a trovoada. São sinais. Sinais são antecipações. São situações que não esperamos, mas elas nos despertam a esperar. Entendeu isso? Nós não esperamos os sinais, é os sinais que nos permitem esperar. É o contrário. A fonte da nossa expectativa está no sinal. É o sinal que gera em nós uma esperança, seja ela a esperança de algo muito bom que vai acontecer, seja talvez o pressentimento de algo que não vai dar muito certo. O fato é que nós vivemos a vida, no nosso dia a dia, lendo os sinais. Se você é do mercado de trabalho, e está ali pensando no mercado financeiro o tempo todo, você não está preocupado meramente com o que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. O seu trabalho, de alguma forma, é tentar lidar com os sinais, o que possivelmente pode acontecer, e você não tem absolutamente nenhuma garantia de que vai acontecer. Mas a leitura dos sinais, pelo menos dizem para você
diz para você, pelo menos que para um caminho está indo. Portanto, os sinais fazem parte dos nossos prognósticos. Quando a gente vê um filho ficando doente, a gente já sabe o que aquilo significa nos próximos dias, principalmente se é uma virose. Todo mundo em casa possivelmente vai enfrentar aquela virose. Os sinais, eles servem como uma espécie de antecipação de algo. Antecipa algo. Nem sempre eles correspondem com as expectativas, né? Às vezes a gente está esperando a tragédia, a gente está esperando que vai ser o fim mais terrível de todos. No dia seguinte a gente está de camisa verde, feliz da vida. Certo? São sinais. Os sinais, eles também nos enganam. Às vezes dá pinta de que vai perder, às vezes dá pinta de que não vai dar certo. Às vezes você é um casamento que desde o início dava sinais de que daria tudo errado, mas dá certo. Às vezes você escolhe uma igreja que você acha que vai dar tudo errado, ela é totalmente o contrário do que você sempre quis. Você é do rock and roll, você veio para uma igreja que as pessoas cantam um hino, achava que não ia dar certo. Você está aqui hoje até agora e não sabe explicar por que você está aqui, não é só por causa das pessoas. Você não consegue explicar. Os sinais, às vezes também nos enganam em nossas expectativas. Às vezes a gente espera que um sinal de juízo, que vai ser saraiva, fogo por todos os lados, cheiro de enxofre, vai ser o dia da minha humilhação, se torna a maior de todas as vitórias. Aquele dia que você está esperando que será o dia mais terrível da sua vida, porque os sinais apontam para toda a humilhação que você irá passar. Suas expectativas são frustradas e aqueles sinais de humilhação e derrota, na verdade eram sinais e anúncios de uma grande vitória que estava escondida numa das mais terríveis batalhas que você enfrentou na sua vida. O câncer pode ser o sinal da morte de muita gente, mas às vezes é o sinal da transformação do caráter de uma pessoa que antes era tão focada na matéria, no que é material, e agora passa a olhar e descobrir que tem família, que tem amigos, que tem pessoas, que os seus colegas de trabalho não são uma peça num tabuleiro, num jogo de xadrez. Não, elas existem, elas têm uma outra realidade, e aí você começa a viver um mundo que não é só você e as coisas, é você, as coisas e as pessoas, porque as pessoas já não são mais outras coisas ao lado de outras tantas que você enfrenta ao longo do dia. Os sinais, eles precisam ser, portanto, lidos. Meu convite nesta manhã é para que você não deixe que os sinais que estão à sua volta passem em branco, porque eles nos ensinam, eles nos dizem muito, não só sobre o que há de acontecer, mas aquilo que é mais importante nesta manhã, sobre suas expectativas, sobre o que há de acontecer. Quando a gente recebe sinais maravilhosos, de coisas que quando vão acontecer, você imagina que vai ser aquela coisa extraordinária. Nunca vou me esquecer, quando eu e a Ju, a gente planejou a nossa lua de mel. É a coisa mais importante, você vai casar, a coisa mais importante, você tem que pensar, né? E a gente pensou, vamos para Porto de Galinhas, coisa mais linda do mundo, é isso, vamos passear. E a gente falou, não é verdade, vai ser lindo, a gente começou a imaginar, né? Você lembra aquele mês que Pernambuco ficou debaixo d'água o mês inteiro? Eu estava lá junto com a Ju, em Porto de Galinhas. Foi a melhor lua de mel do mundo, eu te garanto. Mas justamente porque choveu, justamente porque aquilo não estava no nosso roteiro, não estava no que a gente esperava, não era o que a gente esperava. A gente estava esperando uma coisa, veio outra, e o que veio era muito mais incrível do que o que a gente estava esperando.
Os que estão noivos aí, casados, aguardem, esperem, vale a pena. O problema não é esse. O problema é que às vezes a gente não consegue lidar com o fato de que as coisas que não acontecem como a gente espera, elas justamente são as melhores coisas que acontecem em nossas vidas. Talvez o povo de Deus, de tão cansado que estivesse, por ter tanta humilhação, esperasse um rei glorioso, uma majestade poderosa, que destruísse os romanos, que se colocasse como um rei triunfante, que o Messias viesse e cumprisse o que precisava ser cumprido. Todo mundo estava esperando por ele, por séculos. Mas ele apareceu numa manjedoura, num lugar onde o gado come, onde os animais comem. Deus, Ele nos surpreende nos seus eventos. Ele nos dá sinais maravilhosos de coisas incríveis que acontecerão com cada um de nós. Mas muitas vezes esses sinais de coisas tão maravilhosas que Deus vai nos fazer, nos permitem imaginar coisas que não vão acontecer, que são maravilhosas de acordo com a nossa imaginação. E por isso, diante da realidade das coisas incríveis que Deus está fazendo diante de nós, se somos idólatras, se idolatramos aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós esperávamos, nós não vamos conseguir lidar exatamente com aquilo que está acontecendo e é o melhor. Não é o bom, é o melhor. E nem sempre o melhor tem a cara do bom. Só que quem está acostumado a ficar com o bom, nunca vai saber a delícia do que é provar o melhor. Quem tem o bom fica assim, é bom, né? Mas quem tem o melhor, meu irmão, quem tem o melhor, minha irmã, tem exatamente a boa medida, não lhe falta nada. Sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o melhor de Deus, que vem acompanhado de sinais, mas que em primeiro lugar precisa, para ser provado como melhor, romper a nossa imaginação pequena, limitada, do que de fato é melhor para a gente. O texto que nós acabamos de ler é um texto em que Jesus está falando do fim dos tempos. É um texto de fim de ministério de Jesus. Jesus está falando da queda de Jerusalém. Jesus está falando da vinda do Filho do Homem. Jesus está falando do fim dos tempos e dos sinais desse fim dos tempos. Esse é o contexto do que nós acabamos de ler. E o trecho que nós acabamos de ler, que vai dos versículos 25 a 33, pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do versículo 25 ao 28, que constitui o terror dos homens e os poderes do céu. E a segunda parte, que vai dos versículos 29 a 33, que são as árvores e o verão. É disso que a gente vai falar hoje. Primeiro, sobre o terror dos homens e os poderes do céu, e na sequência, as árvores e o verão. Começamos com a primeira parte, o terror dos homens e os poderes dos céus. O versículo de número 25 e 26 é um quiasma da seguinte estrutura: A, B, B, A. Vamos ver isso no texto, como fica? A, o que é o A? O céu. O que é a terra? O B. Então veja, olha como são os dois versículos: céu e terra, terra e céu. Certo? Vamos ver. Versículo 25: haverá sinais, olha o céu, no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, o que vai acontecer sobre a terra? Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Veja agora como ele vai repetir a ideia da terra de novo.
Observe, versículo 26. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ainda a terra. Observe como termina agora falando do céu novamente. Pois os poderes dos céus serão abalados. Tanto o céu como a terra como o céu serão abalados. Abalada a natureza será, abalados os povos serão. O cataclisma não é só de ordem natural, não é somente o sol, a lua, as estrelas, os firmamentos, os poderes dos céus que serão abalados. Os poderes do mundo, os poderes da terra serão abalados, os reis da terra serão abalados, os poderosos deste mundo serão abalados, os povos, as nações, as pessoas, as comunidades, todos os povos serão abalados. Jesus está dizendo que acontecerá um dia em que todos serão abalados, não só os povos, não só os viventes, não só os seres humanos, mas o firmamento, os céus, as estrelas, o mundo, a criação será abalada. Então, o primeiro movimento desse texto é mostrar para aquele que está lendo que o sinal primeiro da vinda do Filho do Homem é um sinal de dimensões não apenas cultural, dimensão não apenas de nações, povos, terrestre, mas é de dimensão cósmica. A vinda do Filho do Homem vai trazer transformações, não somente na vida dos homens, mas em toda a criação. Esse é um sinal. Mas observe que estes são os sinais daquilo que o próprio Cristo vai dizer na sequência, nos versículos 27 e 28. Então, depois desse abalo, tanto dos céus como da terra, a Bíblia diz que verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se, se preparem, fiquem a postos, não como um exército que está descansando, mas como um exército que está agora a postos. Ele está sabendo do que está acontecendo. Não é hora de descansar, não é hora de relaxar, é hora de ficar atento. Levantem-se, estes são os sinais da vinda do Filho do Homem. Fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima, chega perto. O rei está chegando, o rei está voltando. Submetam-se a ele os seus súditos, reconheçam o seu rei. Se eu paro por aqui, muita coisa se perde. Muita coisa se perde porque nós temos uma tendência a fazer a leitura dos evangelhos sempre esquecendo a pluralidade de títulos cristológicos. Muitos de nós muitos aprenderam ao longo da escola bíblica dominical, por exemplo, onde a Bíblia fala sobre Jesus como Filho de Deus, é a dimensão de Jesus como Deus, não é isso? É o lado divino de Deus, do Cristo. Não é? E o outro que diz assim, não, é o Filho do Homem, esse é o lado, é o aspecto humano de Jesus. Não tem nada mais equivocado do que essa interpretação, meu irmão. Em primeiro lugar, a Bíblia, quando usa o Filho de Deus para se referir a Cristo, está se referindo a Cristo como o Messias, o Mashiach, aquele que é esperado, aquele que é aguardado, é o Rei. É a dimensão de toda a promessa messiânica. O Filho de Deus é o Filho esperado, é o Messias que virá em grande poder e glória, que reinará sobre seu povo. É uma visão, portanto, política. Uma visão política do verdadeiro rei, do verdadeiro Messias, o único que é de fato Filho de Deus e o único que deve sentar no trono de Davi para governar tudo e todos. É Ele. Filho de Deus é esse o Messias. Então não é o aspecto da divindade de Cristo. A mesma coisa acontece com o Filho do Homem. Há uma compreensão muito pobre
desse uso cristológico, desse uso desse título quando se atribui a Jesus. E aí a gente trata o Filho do Homem como se fosse o aspecto que aponta para a humanidade de Jesus. Mas não, ele também é um título cristológico e é um título de realeza. É um título que aponta para Jesus como rei. Então é como se todas as vezes que você encontrasse na Bíblia a expressão, o título, Filho do Homem se referindo a Jesus, você tivesse em mente assim, nossa, está falando de Jesus como rei. Está falando do reinado de Jesus. É também uma visão política, é também uma visão política do reino de Deus, de um rei que vai governar sobre tudo e sobre todos, porque governa sobre tudo e sobre todos desde a eternidade. Desde os céus ele governa. Eu preciso estabelecer aqui de antemão a distinção entre o Messias e o Barnacha, o Filho do Homem. O Messias é sempre a expectativa de um rei que virá e reinará. O Barnacha sempre foi rei. O Filho do Homem sempre reinou. O Barnacha sempre teve tudo debaixo do seu domínio. Jonas, como que a gente sabe disso? Eu preciso que você marque aí essa passagem que nós estamos expondo e, por um breve momento, vá comigo até Daniel, capítulo de número 7. Daniel capítulo 7 é um dos textos mais interessantes de Daniel e que vinculam não somente a obra de Jesus à figura do Barnacha, do Filho do Homem, como Daniel lança luz profunda para compreender a vinda do Filho do Homem tal como ela é prevista em Apocalipse. Um dia a gente vai fazer essa exposição de Apocalipse aqui na igreja, mas até esse dia chegar, algumas coisas a gente precisa aprender antes. Precisa expor antes. Daniel, por exemplo, é um texto que a gente vai precisar encarar. Mas, por enquanto, para o texto de hoje é suficiente a leitura de 7, versículos 13 e 14. Observe a visão de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu domínio é eterno, sua palavra é eterna, seu domínio não passará, sua palavra não passará. O seu reino é invencível, o seu reino é indestrutível. Observe que a visão que Daniel dá do Barnacha não deve ser entendida como, por exemplo, a mesma visão que aparece lá em Ezequiel, quando o profeta recebe uma visão do vale de ossos secos. Lembra daquela passagem? Ele está andando no meio do vale de ossos secos, e aí ele ouve a voz de Deus. E o que Deus diz ao profeta? Acaso poderão reviver esses ossos? Ó filho do homem. O vocativo filho do homem é Barnacha. Mas o que é Barnacha? Barnacha é uma construção muito interessante. O bar na frente é filho. E é uma maneira do hebraico se referir a questões mais gerais. Então, por exemplo, é um jeito da língua, tá? Imagina, se você fala, quer chamar alguém de mentiroso, você não chama alguém de mentiroso, você chama alguém de filho da mentira. Ah, esse cara, ele é uma pessoa justa. Ah, ele é o filho da justiça. Certo? Então, quando você chama alguém, ele é filho de não sei quem, você está falando não somente que ele é filho
não é? Daquela personagem, Bar-Jonas, por exemplo, não é só filho de Jonas literalmente numa ligação direta, ele é filho de uma geração, ele faz parte de uma geração de Jonas. Então o Bar é o filho. Então quando você fala assim, homem, ser humano, como é que eles chamam o ser humano? Barnasha, filho do homem. Qualquer outro homem é chamado de filho do homem. Ou seja, quando Deus está dizendo para o profeta, acaso poderão reviver estes ossos, ó filho do homem? Esse filho do homem não é um título cristológico. Ali ele está se referindo ao profeta como um mero ser humano. Ele está dizendo, ó homem, acaso poderão reviver esses ossos? E ele, reconhecendo-se como homem, diz, Senhor, só tu sabes, sabendo que ele é homem, depois do próprio Deus chamá-lo de homem, isso não é da minha alçada, eu não posso saber se esses ossos vão poder crescer carne e se colocar de pé um exército numeroso. Tu és Deus, mas eu sou homem. Mas em Daniel 7, Barnasha não aparece dessa forma. É uma passagem em que a expressão Barnasha muda o sentido. Filho do homem não é mais um mero mortal, um mero ser humano, mas uma figura, uma personagem a ser esperada, uma personagem a ser, de alguma forma, expectada. Estou esperando, vai chegar esse Barnasha. Quem é esse Barnasha? É um rei poderoso, mas ele não é um rei terreno, ele é um rei celestial, ele é um rei dos céus, ele vem dos céus, ele vem das nuvens dos céus. O seu domínio não é um domínio finito, não possui uma duração dos homens, não segue a corrente dos homens, do tempo dos homens, porque ele é eterno, seu domínio é eterno, seu reino é indestrutível, ele é indestrutível. Agora, tendo isso em mente, vamos voltar para Lucas, volta lá para Lucas, mas antes de ir para Lucas, vamos peregrinar para Mateus 16, e depois voltar para Lucas. Por quê? Mateus 16 é um texto que todo mundo aqui na igreja sabe de cor. Não é isso? É um texto importante para a nossa igreja, para o ensino da nossa igreja. Muitas coisas a gente ensina na igreja com base em Mateus 16. Diz muito sobre a teologia da nossa igreja. Mas esse é um texto curioso porque as duas expressões aparecem, tanto Messias como Filho do Homem, tanto Filho de Deus como Filho do Homem, tanto Machia como Barnasha, os dois aparecem. Mas eu queria que você prestasse atenção em como ele aparece, como os dois títulos aparecem. Primeiro, se você lembra bem de Mateus 16, você sabe que Jesus chega para os discípulos e pergunta, o que para os discípulos? Versículo de número 13, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Filho do homem na sua Bíblia está com letra minúscula ou maiúscula? Se está com letra maiúscula, é mais uma observação que o tradutor da sua Bíblia quis fazer para que você soubesse que ele não está falando do Filho do Homem como um mero mortal, mas Filho do Homem como um título. Um título. E aqui é um título de nobreza, de realeza. Acontece outras passagens em que Filho do Homem aparece no Novo Testamento e não é usado no mesmo sentido, é usado no sentido de homem mesmo, mas aqui tem o sentido exatamente cristológico, ou seja, Jesus está perguntando para eles o que eles dizem que é o Filho do Homem. Ora, vocês não veem os discípulos perguntando assim se eles têm dúvida de que Jesus se vê como Filho do Homem, porque senão nessa hora eles perguntaram, mas quem é o Filho do Homem? Jesus só faria essa pergunta se os próprios discípulos tivessem algum entendimento de que o Filho do Homem se refere ao próprio Cristo, de que Jesus se identificava como o próprio Filho do Homem, como essa figura esperada de Daniel capítulo 7 que nós acabamos de ler. Então os discípulos sabiam que Jesus se via como o cumprimento daquela profecia de Daniel capítulo 7. Tanto é assim que os discípulos na hora respondem. Ora, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí vem Pedro e significativamente diz o quê? Tu és o Filho do Homem. É isso que ele diz? Não, ele diz, tu és o Messias.
tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Filho do Deus vivo. Primeira pergunta, ele estava dizendo uma mentira? Óbvio que não, porque logo na sequência você já sabe que isso foi dito como verdadeiro, porque o próprio Pedro foi confirmado por Jesus que não foi carne e sangue que revelou isso a ele, mas o próprio Pai que está nos céus. Ou seja, o próprio Jesus está confirmando que a profissão que Pedro acabou de fazer de que Jesus é o Messias é verdadeira. Portanto, Jesus é o Messias. O problema são os sinais dos Messias. Quais são os sinais que geram naqueles que esperam o Messias? Será que o Messias combina com humilhação? Será que o Messias combina com um bando de soldados do próprio Sinédrio agredindo o próprio Messias? Combina com as expectativas daqueles que esperam o Messias, alguém que veio de Nazaré? Combina com as expectativas de um Messias, alguém crucificado ao lado de 2 ladrões, com uma coroa de espinhos, e ridicularizado pelos soldados romanos como se ele fosse o rei dos judeus, óbvio, criticando, ironizando a Jesus. Combina com a figura do Messias, todo o sofrimento que Jesus passou. Num primeiro momento, qualquer um que estuda as Escrituras sabe que não se espera um Messias glorioso, é um outro Davi, é uma imitação de Davi. Nós queremos um novo Davi, alguém que seja como ele, alguém tão poderoso, alguém tão brilhante, alguém tão usado por Deus, que é capaz de levar Israel até o ponto mais alto de toda a história do povo de Deus. Não há, meus irmãos, um único momento na história de Israel onde Israel conheceu maior glória do que nos tempos de Davi. É assim, ó. Saul, Davi, aí Salomão, meus irmãos. Dali para frente é reino dividido, é o povo de Israel conhecendo cada vez mais os efeitos da divisão. Davi, portanto, é exatamente a imagem que todos eles esperam que Jesus corresponda. Jesus tem que ser um Davi. Jesus tem que fazer o que um Davi faria. Jesus tem que agir como Davi agiria. Jesus tem que se envolver com as questões políticas do seu tempo. Jesus tem que derrubar o trono de César. Jesus tem que estabelecer a realeza de uma vez por todas, a única que deve durar para todo sempre. Então as expectativas dos discípulos eram essas. Mas Lucas faz questão de mostrar, e se um dia você fizer a leitura do Evangelho de Lucas atentamente, você vai perceber esse jogo. Todas as vezes que alguém tenta dizer que Jesus é Messias, Jesus não nega, mas Jesus logo em seguida repete não uma palavra Messias, ele repete justamente Filho do Homem. Observe, Jesus concorda com ele. Depois o que ele vai fazer no versículo 21? Ele vai dizer uma coisa que não combina. Quais são os sinais? Jesus vai dar os sinais. Observe o versículo de número 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto, no 3º dia ressuscitasse. Jesus está pregando isso para eles. Jesus está dizendo, é necessário ser humilhado. Jesus está dando os sinais do que vai acontecer. Jesus já está contando o enredo para eles da história da salvação. Eles já estão conhecendo o enredo da história da redenção. Jesus está dando spoiler para eles de tudo que vem pela frente. Eles já sabem o que vai acontecer. Mas Pedro não aceita, porque não consegue unir essas coisas, sabe? Não dá para você, é como se você pensa aí, quadrado redondo, rapidamente. Consegue pensar um quadrado redondo? Então, é isso aí, tenta pensar um Messias que vai ser crucificado, que vai morrer, que vai ser humilhado. Se você conseguir um dia pensar, imaginar o quadrado redondo, você vai conseguir imaginar o que é ser Messias e ao mesmo tempo que Jesus fez naquela cruz. Não dá. Tanto é assim que Pedro diz, Senhor,
que Deus não permita. Isso de modo nenhum lhe irá acontecer, depois de ter repreendido Jesus. Jesus então volta para Pedro e diz: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim das dos homens. Você só está pensando no plano nos planos terrestres. Você não está conseguindo pensar no plano divino, no plano celestial. E aí Jesus diz algo muito curioso, que é o texto fundante de todos os discipulados em nossas igrejas hoje em dia. Observe o que ele diz a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do homem vir no seu reino. Jesus sabia que era impossível imaginá-lo como Messias sofrido, mas se eles lembrassem do Barnacha, eles saberiam que o Barnacha não é como o Messias esperado em glória. Ele é o rei esperado em humilhação, ele é o rei esperado nas dores, ele é o rei esperado nas batalhas que parecem ser as maiores derrotas, quando na verdade escondem a maior de todas as vitórias. Ele é o Barnacha que confunde a mente de todos aqueles que esperam o maior triunfo e descobrem que é na derrota que está a maior de todas as vitórias. Jesus precisou confundir a mente dos discípulos. E será que Ele não está confundindo as nossas mentes em nossos dias? Começamos o nosso culto dizendo exatamente isso. Ele veio como um cordeiro, mas virá como um leão. Ele vem como um Barnacha, mas ele também virá como Messias. O seu momento de glória, o seu momento de exaltação não precede a sua humilhação. E é isso que precisa de alguma forma entrar em nossa mente. No reino de Deus, a humilhação precede a exaltação sempre. A glória de Deus está escondida na nossa humilhação. É na humilhação de Cristo Jesus que a nossa salvação está presente, pode ser possuída. Agora sim, volte para Lucas e vamos caminhar para a conclusão do nosso sermão de hoje. Observe em Lucas capítulo 21, que depois de ele dizer, versículo 27, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Jesus não poderia estar falando de outro momento, senão aquele em que ele há de vir. Não aquele que veio, mas aquele que há de vir. Aquele que depois de humilhado, depois de vilipendiado, depois de crucificado, depois de morto e sepultado, um dia virá. Esse rei que vem numa nuvem com poder e grande glória, é aquele que deve ser aguardado por todos nós, não apenas como o Messias que satisfaz a nossa imagem de rei, mas aquele que é rei, independente das nossas expectativas. Observe como a segunda parte desse texto reflete o que nós acabamos de falar, de maneira muito simples e direta. A parábola serve para ilustrar o que foi dito anteriormente, e nada mais, nada menos está se repetindo a mesma ideia. Versículo 29, Jesus lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Sabe aquele momento em que as árvores estão todas secas, não tem mais nada?
o que a gente aguarda? Florescimento. Então, quando começa a florescer, aquilo é sinal de que o verão está chegando. Cada contexto geográfico vai lidar com as dimensões do tempo. Às vezes isso aqui, para nós, aqui em São Paulo, é mais difícil, porque a gente fica envolto no meio de um monte de pedras, e a gente não consegue ver as manifestações das estações de uma maneira tão clara. Então a gente vê, mas não tão claro como alguém poderia ver se está em uma outra situação, em outro contexto, mesmo no Brasil ou fora do Brasil. Mas a sensação de que uma estação está dando lugar a outra é uma das experiências que mais explicitam o que Jesus está querendo dizer. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles precisam observar o mundo como eles observam as árvores secas, que um dia, o que vai acontecer com essas árvores secas? Elas vão florescer, mas enquanto elas estão secas, não adianta você esperar que amanhã, no dia seguinte, faça calor. Enquanto elas estão secas e não dão sinal do verão, o verão ainda não vem. Mas é quando você vê ali os primeiros brotos, é quando você vê os primeiros sinais que você diz: ah, o verão chegará. Não é que o verão chega na hora, não é que o verão chega no momento, ele vai chegar. É como Cranfield diz no seu comentário a essa passagem: os homens, desde a encarnação do Verbo, vivem nos últimos dias. Desde a encarnação do Verbo, vivemos os últimos dias, aqueles dias que sinalizam o grande dia, o dia em que o Filho do Homem virá, não mais para sofrer no madeiro, não mais para ser humilhado, mas aquele que foi humilhado, que foi o Cordeiro imolado, agora virá como o Cordeiro vitorioso, virá como um leão vitorioso, virá como aquele que reinará, não apenas implicitamente, mas explicitamente. Não somente reinará para aqueles que creem que Ele reina, mas se tornará visível o seu reinado para todos os povos, tribos e nações. Então Jesus conclui as suas palavras dizendo: assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É tão curioso quando a gente lê essa passagem e alguém sempre pergunta, né? Ah, mas já passou tantas gerações. E aí a gente quase não consegue completar o resto, né? E ele, porque parece que soa como uma blasfêmia, né? Ele não veio. Essa experiência está longe de ser uma peculiaridade do povo de Deus em peregrinação à vida eterna. A primeira vinda de Cristo também foi improvável, mas ela foi anunciada. Ela veio carregada de sinais. Jesus deu tantas provas. Sabe o que é mais curioso? Hoje você está aqui, né? E hoje você, desde o início, adorou o seu Cristo, não é? Por que eles não fizeram um culto a Jesus na hora? Por que os discípulos, gente, vamos fazer uma igreja, não é? O Cristo está aqui, já põe Ele sentado no trono, vamos cultuar Ele agora, Ele está aqui entre nós. Mas não, Cristo estava entre eles, mas eles ainda não sabiam, não conseguiam entender do que se tratava tudo aquilo. Há muitos elementos que colocam dúvidas. Será que é o Messias mesmo? Mas vem de Nazaré. Será que é o Messias mesmo? Pô, mas se é o Messias, ele tem que fazer milagres. Pô, mas ele faz milagres. Ele diz para o vento, ele diz para as ondas do mar. Ele dá sinais.
alguma coisa, os discípulos têm dúvidas. No final, até um chega, olha, eu só vou crer se ele estiver aqui, eu colocar o dedo nas suas feridas, nas suas chagas. E é ali, naquele momento que ele coloca o dedo nas chagas, precisou colocar o dedo, irmãos. Aí ele diz, tu és meu Senhor, tu és o meu Deus. Eu quero me dirigir a você, que é atribulado em sua mente, que todos os dias, às vezes, quando ora, diz assim, gente, será que isso aqui é verdade? A gente está até desesperado aí. Calma, irmão. Nossa, Jonas, tem hora que eu oro assim, eu falo, meu Deus, eu acho que eu estou ficando louco. Será que Deus existe? Não, mas eu sou crente, tomara que os presbíteros às vezes não descubram, senão eles vão me levar para a assembleia. Imagina se souberem que eu estou duvidando de Deus. Sabe aquele momento que você fala assim, mas espera aí, você vai lendo a Bíblia, você fala, Deus, é tanta coisa que não parece fazer sentido, aí você fala, eu acho que vou ficar doido. Jesus deu para a gente uma saída para esses momentos, meu irmão. Jesus deu uma saída para mim, para você. Alguém poderia dizer assim, mas Jonas, e você? Oh, meus irmãos. Às vezes a gente faz orações a Deus dizendo assim, Senhor, por que eu creio? Por que eu não consigo entender? É absolutamente normal, tá? É normal. É normal você sentir dúvidas. É normal você diante disso dizer assim, puxa, mas ele está dizendo exatamente nesse texto que a geração não passará sem que isso aconteça. Aí alguém chega e vai dizer assim, irmão, não é aquele irmão que quer acabar com a discussão, quer acabar com a dúvida, mas quer acabar com a dúvida assim, sabe, abafando, não é? E aí não dá, né? Às vezes não vai conseguir, às vezes o atacante está com sorte, vai bater na perna, mas vai entrar no gol do mesmo jeito, não tem como, não dá para abafar. Vai tentar, mas não vai conseguir, vai dizer assim, olha, para Deus um dia vale 1000 anos um dia, então uma geração pode ter 1000 anos, pode ter 30.000 anos, alguém pode ter tanto subterfúgio. Olha, você vai encontrar, pega aquele livro lá, a Bíblia tinha razão, eu não estou dizendo que é verdade não, tá? Você vai ver lá, a Bíblia tinha razão, é o manual para quem não quer crer. Né? A Bíblia tem razão, porque você vai encontrar lá todos os elementos em que, tá vendo, a profecia que ia acontecer, isso aqui está certo, isso aqui tá... Não há espaço para você ter dúvida de nada. Não há espaço para você ter questão nenhuma. Não há espaço para você dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, eu não consigo entender isso aqui, mas eu confio na Tua palavra, e é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Eu estou falando para você que às vezes a dúvida vai acompanhar o seu caminho de fé, como acompanhou Pedro, como acompanhou os discípulos. Pedro estava tão fixo no Messias, que esqueceu que Jesus é o Filho do homem. Ele estava tão fixado no Messias, que falou assim, puxa, mas Jesus está dizendo que ele vai sofrer. Não, mas isso não combina com o Messias. A melhor maneira é tirar Jesus, vamos trancar Jesus num quarto, deixa passar as festas, depois a gente solta ele de novo. Ele não pode morrer. Mas ele não conseguia entender que esse era um caminho diabólico, que esse era o caminho contrário, que esse era o caminho que não faz sentido mais para ele, era racional. Era razoável para ele pensar daquele jeito. Era plausível pensar daquele jeito. Para você pode ser plausível muitas coisas, e pode você ler a Bíblia e dizer assim, mas isso aqui não está fazendo sentido, já passou muito tempo, será que ele vem mesmo? Talvez você, às vezes quando canta aqui as músicas, né, Jesus vai voltar, será que ele vai voltar mesmo? Jesus diz algo para mim e para você nessa manhã, é o único ensino que você não pode deixar de levar para sua casa, para toda a sua jornada, até o último ar que seus pulmões manterem. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que está em jogo aqui não é se você entende o caminho do Senhor. O que está em jogo é se você crê na palavra do Senhor. Era essa lição que Jó precisava aprender e que Deus ensinou para ele em toda a sua jornada até o final do livro de Jó. Jó acreditava piamente
que se ele entendesse o caminho do Senhor, ele poderia continuar confiando no Senhor, que ele não o abandonou. Ele aprendeu que ele não precisava entender o caminho do Senhor para confiar no Senhor. E é isso que o Advento celebra, de que a gente não precisa entender o caminho que Deus está fazendo para confiar nele. Jonas, eu estou em uma situação tão complicada. Você não precisa entender. Você precisa confiar na palavra do Senhor. A gente não esperava uma pandemia. Vamos confiar na palavra do Senhor. Não esperava que no fim do ano fosse acontecer isso, aquilo outro. Vamos confiar na palavra do Senhor. Jonas, eu não esperava, na minha história, tudo estava dando certo, eu não esperava ser diagnosticado com essa enfermidade. Vamos confiar na palavra do Senhor. Não sabemos o caminho, não sabemos como Ele vai guiar o seu povo, não sabemos o tempo que Ele vai levar. Não sabemos, muitos de nós vamos morrer, muitos de nós vamos perder a nossa vida, muitos de nós vamos fechar os olhos sem ver o Senhor, nas nuvens dos céus, reinando agora explicitamente diante de todos os homens. Mas vamos morrer esperando, não porque entendemos o caminho do Senhor, mas porque confiamos na sua palavra. Um dia Ele disse que viria, e veio, porque agora que Ele disse que um dia que virá, Ele não virá. Que prova Deus te deu para que você não confiasse de que Ele não virá uma segunda vez para realizar tudo aquilo que Ele prometeu? Jonas, por que isso é tão importante? Eu me lembro que quando eu era menino, isso era lá em Parada de Lucas, a gente morava lá no Rio de Janeiro. E meu pai voltando do trabalho, a gente ficava naquele momento que o filho fica esperando o pai chegar do trabalho, né? Os filhos sempre ficam esperando os pais chegarem do trabalho, viu? Sempre tem algum momento que você vai chegar ali, pode ser que você ache que não está, mas eles vão perceber você chegando. E eu nunca me esqueço o jeito que meu pai chegava. Qual era o sinal? A gente morava num lugar mais alto, ele vinha lá da ponta da entrada da vielinha onde a gente morava, e ele de lá da porta da entrada, ele fazia assim. Quando ele fazia isso, o papai chegou. E a gente ia correndo, era os três brigando para quem ia chegar primeiro na janela para ver o pai, para ficar dando tchau para ele de lá. Era exatamente assim, ele assoviava, todo mundo parava o que estava fazendo, corria até a janela, olhava para ele e ficava dando tchau até ele chegar em casa. Jesus Cristo nos deu uma palavra, Ele nos deu um assovio. E a diferença é que um dia meu pai não vai assoviar, e ele não vai voltar mais. Porque ele não vai estar mais aqui. Um dia eu vou dar o meu último assovio, e meus filhos provavelmente não vão mais ouvir o meu assovio. Mas o nosso Rei é o único que venceu a morte. É o único que ressuscitou e não morreu de novo como Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Jesus é o único, o primogênito dos mortos, porque ressuscitou, permanece vivo e continua assoviando para você. Continua com a sua palavra assoviando e dizendo: eu voltarei. E Ele está esperando você na janela. Você correr para a janela. Ele ainda não chegou na sua casa, Ele não sentou à sua mesa, vocês ainda não estão almoçando e jantando com Ele, mas Ele está voltando. Você está na janela e está vendo Ele chegar. Esse é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é o poder que dissipa as nossas dúvidas, que dissipa a nossa necessidade de entender os caminhos do Senhor, entender por que Ele está trilhando os caminhos da forma que está trilhando, para que a gente desista de tentar entender o que Deus está fazendo e simplesmente confiemos na palavra dEle e na expectativa de que Ele virá. Ele virá.
os homens, desde a vinda do Filho de Deus em carne e osso, como Verbo encarnado, embalado nos braços de uma mulher, que, segundo alguns teólogos, uma imagem muito bonita, celebrou o primeiro sacramento invertido, quando tomou o leite materno de Maria, quando ali foi alimentado por uma mulher, porque dependia de uma mulher para viver, porque dependia de uma família para cuidar. Foi ali, a partir dali, que nós passamos a viver nos últimos tempos. Jonas, mas demora tanto. Eu sei, mas ele está assoviando. E o advento é um Deus que não para de assoviar para você e dizer: está chegando o tempo, está chegando a hora. Vamos orar, meus irmãos.